Olá pessoal, boa noite, graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meu nome é Silvana, do Ministério da Liberdade. Graça e paz, que o Senhor possa estar nesta noite visitando cada um de vocês. Amém. Graça e paz, sou o Carlos Alexandre, do Ministério da Liberdade, profeta desse ministério. E nós estamos começando nessa noite o nosso setup. O que é o setup? O setup é uma célula que nasceu no coração de Deus há alguns anos atrás, onde nós desenvolvemos um treinamento com aperfeiçoamento profético, né, com base nos fundamentos apostólicos e proféticos, com o fim de edificar a noiva para que a noiva possa cumprir com o seu chamado, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então é um prazer tê-los conosco nessa noite. Nós estamos ao vivo nas mídias sociais. Estaremos também depois disponibilizando esse estudo na nossa página no YouTube, Ministério Liberdade, onde eu te convido você a se inscrever, a estar recebendo os nossos estudos, né? Porque nós estaremos compartilhando mensagens, palavras, reflexões, apontamentos, com ênfase no ministério profético, a fim de que você possa ser edificado, tua casa, tua igreja, a tua vida nesse chamado. Então nós vamos começar. Eu queria pedir para que minha esposa fizesse uma oração nesta noite, onde nós estamos dando continuidade a um tema, né, sobre liberdade, uma expressão que nós carregamos no nosso ministério como um encargo de trazer, de manifestar e ativar essa liberdade na qual Deus tem trazido sobre as nossas vidas, sobre o corpo de Cristo. Amém? Pedir para minha esposa orar. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu clamo a Ti, te peço que o Senhor possa, Pai, visitar cada um de nós nesta noite. Amém. Senhor, eu te peço visitar cada um que, Pai, for entrando, Senhor, nesta live, Senhor, no Instagram, no Facebook. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar conosco. Traz, Senhor, da Tua graça, do Teu amor sobre nossas vidas. Nós possamos estar, Senhor, com nossas mentes abertas para entender aquilo que o Senhor quer falar. Nossos corações, ó Pai, abertos para receber de Ti o Teu Espírito Santo, ó Deus, e a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria do alto, Senhor. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. À medida que você vai entrando, eu queria te convidar, você, meu amado, a dar uma boa noite, a falar de onde você é. Se você quiser deixar alguma pergunta nas nossas, depois que nós possamos responder, alguns irmãos têm deixado, depois nós vamos deixar no direct, e também eu deixo por alguns dias no Facebook para que você possa ali também usar nessa plataforma. Então, se você for entrando, dá um like para nós. Nós sabemos que à medida que são dados likes, o Facebook, né, as mídias, elas acabam divulgando mais essa ministração, com o intuito de mais pessoas poderem ser abençoadas, ser edificadas. Isso é o nosso desejo. Nosso desejo é que você possa ser equipado naquilo que Deus te chamou, e nós como profetas queremos liberar isso sobre a sua vida, queremos dar-lhe ferramentas para que você possa cumprir com o chamado de Deus nesse tempo. Eu queria te convidar você para que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 17. Nós temos lido essa mensagem tem sido um versículo chave, é o código para este ministério, para esta operação que nós fazemos, a fim de estar equipando os santos, né, naquilo que eles são chamados de segundo o ofício profético. Então, 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, o apóstolo Paulo, ele diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Então, Deus criou o homem para ser livre. Amém. Nós fomos criados para sermos livres. E quando nós temos um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, onde nós o conhecemos a Ele, onde nós entregamos as nossas vidas para Ele, onde nós entregamos tudo que temos, tudo que somos, tudo que buscamos, onde verdadeiramente Ele se torna não somente o nosso Salvador, mas o nosso Senhor, onde nós entramos em uma relação em obedecer a Ele, tudo aquilo que Ele nos
orienta, em tudo aquilo que nos dirige, em tudo aquilo que nos conduz, né? Nós começamos a entender, né, essa dimensão que nós somos chamados a viver. Nós recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz assim que se confessarmos o nosso Senhor Jesus Cristo com o nosso coração, nós seremos salvos, e como primícias, né, como está lá escrito em Efésios capítulo 1, como primícias dessa adoção, né, nós recebemos o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a imagem de Jesus e a semelhança do Cristo. Então, o Espírito de Deus operando em nós, ele nos leva para a liberdade, pois onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Nós fomos criados para sermos livres. Nós não podemos ser o que fomos criados para ser sem a liberdade. Quero que você receba essa declaração profética no seu coração. Nós não podemos ser o que nós fomos criados para ser sem a liberdade. As Escrituras declaram, Silvana, que isso reflete uma das grandes diferenças mais básicas entre o reino da luz e o reino das trevas. No reino das trevas existe o medo, a opressão, a escravidão. Hebreus 2,15 fala que o império das trevas, ele aprisiona as pessoas com medo da morte. Então, a maneira em que o império das trevas se move é trazendo prisão. E no domínio de Deus existe a liberdade, porque nós somos transportados. Ele nos transportou no império das trevas para o reino do seu amor. E ali no reino do seu amor é onde nós podemos ser livres, onde nós podemos nos mover como liberdade. Então, como nós falávamos na nossa última célula Liberdade, onde nós falamos sobre a liberdade não apenas como uma expressão, não apenas como uma maneira de vida, não apenas como um estilo de vida, como nós entendemos da adoração, mas a liberdade é adorar a Ele com o rosto descoberto, onde nós somos transformados na mesma imagem, né, em que Ele quer nos libertar, em que Ele quer nos conduzir, né, onde nós somos transformados de glória em glória. Então nós recebemos uma glória. Lembra que nós falamos sobre a manifestação dos filhos de Deus, e essa manifestação dos filhos de Deus, ela opera através do quê? Da liberdade para a glória dos filhos de Deus. Essa liberdade ativará em nós um nível de glória onde nós iremos manifestar o reino de Deus e toda a tua glória, todo o teu poder através de nossas vidas. De que maneira? No mesmo caráter, na mesma unção de Jesus. Então nós precisamos entender primeiro que Deus criou o homem para ser livre. Nós, em nosso último café, nós falávamos sobre a expressão desta liberdade, de maneira em que Deus está trazendo um tempo de compaixão sobre as nossas vidas, onde essa compaixão não nos leva a realizar uma obra apenas de uma maneira em que nós estamos percebendo a necessidade das pessoas, mas a realizar uma obra debaixo do amor do Senhor, debaixo da direção desse amor, debaixo da maneira como Deus tem nos direcionado através desse amor. E aí você falava desse contato que você tem com algumas pessoas que têm vindo aflita, têm vindo cruzando o nosso caminho, né? E você tem visto isso e tem gerado dentro de você, por causa dessa liberdade, o mesmo desejo, né, que havia sobre Jesus, em querer cumprir com a agenda de Deus, em querer cumprir também com a vontade de Deus. Sim, pessoas que às vezes a gente para o carro, né, quando o semáforo fecha, e há um tempo atrás algumas pessoas que vêm assim, a gente sabe que são usuários de droga, né, e tanto que tem alguns até aqui na região que a gente já até conhece, porque eles não saem daqui, e vinham pedir dinheiro. A gente nunca foi de dar assim dinheiro, aquela questão, né, vai querer dar dinheiro para ajudar eles a se matar mais rápido, não. Sim. Mas ultimamente algumas pessoas vêm no farol, né, no semáforo, pedir realmente uma ajuda para poder comer, né, comer alguma coisa para matar a fome, porque você vê muitas pessoas que estão passando necessidade.
E esses dias eu estava comentando com meu esposo, né? Eu não tinha nem R$1 dentro do carro. Eu estava com a minha carteira, estava com os cartões e tudo, mas não tinha R$1, uns 50 centavos. E veio um senhor assim, que dava nitidamente para ver que ele não era usuário de droga, nada, estava passando dificuldades, uma situação difícil, e era já também um horário meio avançado. Assim, para mim, estar sozinha na rua dirigindo, eu não gosto muito de sair à noite, mas como eu fui levar minha filha na casa da avó dela, então eu fui rápido, eu deixei ela lá e voltei. E veio o senhor pedindo, né, se eu podia ajudar. Primeiro ele ofereceu drops, aquelas pastilhas house. E eu falei que eu não tinha, que eu não queria, né? Daí ele falou assim, compra só para me ajudar. Eu falei, mas eu não tenho nem R$1 aqui, nem 50 centavos para poder te ajudar. E assim, é uma situação que aquilo assim me cortou o coração na hora. Eu fiquei chateada, né? Porque eu falei assim, poxa, mesmo que eu nem comprasse a bala, mas se eu tivesse ali um dinheiro para poder ajudar, eu daria na hora, porque a gente percebe que são pessoas que estão passando dificuldade, que estão passando fome, né? E eu estou vendo muito isso e está me deixando assim muito confundida, né? Mexendo muito com meus sentimentos em relação a ver pessoas nessa situação. Pedindo ajuda, porque você vê que é nítido a questão de falta de alimento, essas coisas. A questão da dificuldade que estão atravessando. E eu creio que, como nós havíamos compartilhado ontem à noite, Deus tem, através da sua palavra, uma promessa: colocar em rios no meio do deserto e águas no meio das fontes, no meio dos ermos. Então Deus tem uma promessa. Então nós que vivemos segundo a promessa, segundo a palavra profética, que é aquela que anuncia o caminho e nos traz instrução, nos traz direção, nos traz aquilo que, revelando o coração de Deus, nós sabemos que Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. A sua palavra não voltará vazia, mas antes ele cumprirá aquilo na qual ela foi enviada. Ela vai gerar, ela vai germinar, ela vai ativar em nossas vidas o material necessário em que ela traz sobre nós. E é importante nós olharmos para essa palavra, pois Deus não se move segundo as circunstâncias, Ele move segundo a sua palavra. Então nós estamos debaixo da tua palavra, nós estamos nos movendo pela tua palavra. É a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que nos edifica, é a tua palavra que alumia o nosso caminho. Então nós estamos debaixo da cobertura da palavra de Deus, debaixo da palavra dos profetas, debaixo da palavra profética. Então é importante que diante dessas circunstâncias nós somos compungidos, a nos voltar para o coração de Deus, para buscar nele uma estratégia, uma orientação para este tempo. Então nós entendemos que nós somos livres, nós somos chamados para ser livres para expressar através de uma circunstância como essa o seu amor, e entender mais acerca do seu amor. Por isso que é importante nós entendermos que essa diferença entre o reino das trevas e o reino da luz, Queria que você viesse comigo em Gênesis capítulo 2, verso 9. Havia 2 árvores naquele jardim, no jardim de Deus. Em Gênesis 2:9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estava no meio do jardim. É interessante quando nós começamos a olhar segundo a revelação de Deus, pois ele inseriu no jardim 2 árvores. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. É importante nós avaliarmos que isso não foi feito por ele para que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecassem, mas porque não poderia haver obediência verdadeira sem a liberdade para desobedecer. Ouça bem, por que ele havia colocado isso para o homem?
criando regras de convivência, né? Para o quê? Para que não poderia haver uma obediência verdadeira sem a liberdade para desobedecer. Essa árvore foi colocada no jardim para dar a Adão e Eva um jeito de provarem sua obediência e amor a Deus. Então Deus deu a eles a oportunidade de eles provarem a Ele a sua obediência, ao seu amor, em a decisão deles de eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que todas as tentações permitidas na nossa vida têm o mesmo propósito. Né? É importante avaliarmos isso, porque Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia e pelo seu imensurável amor, Ele nos permite o direito de usar o livre-arbítrio para tomar uma decisão. Né? Então é fundamental para a compreensão da verdadeira liberdade é o entendimento de que o homem foi criado para ser um agente livre. Nós fomos criados para sermos agentes de transformação livres. Isso de forma alguma infringe ou afeta a soberania de Deus, mas sim lança luz sobre a sua soberania, onde Deus continua sendo soberano sobre nossas vidas, mas Ele dá a nós a oportunidade de decisão, de decidir. E nos dá a oportunidade de estar em ter esses tipos de momentos onde nós estamos vendo a ardente expectativa da criação, onde está aguardando a manifestação dos filhos, que eles serão levantados para libertar, para trazer a liberdade para essa criação que estava sujeita à vaidade. Sujeita à vaidade não por causa daquele que a sujeitou, mas por causa do pecado de Adão, onde Adão desobedeceu. Então ali, Deus permite, é fundamental entendermos isso, porque Deus não tira o direito de Adão de ele decidir, mas Ele dá a Adão um livre-arbítrio. Então a liberdade, ela tem um potencial de atrair para as nossas vidas a presença de Deus, a glória de Deus, porque a partir dessa liberdade em que eu decido amá-lo ou não amá-lo, adorá-lo ou não adorá-lo. Então é importante que, quando você vai para Romanos capítulo 3, verso 23, que diz ali que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, foram arrancados com violência. A condição do homem é por causa do pecado, nós somos arrancados com violência da glória, nós somos arrancados com violência da presença do Eterno. Mas quando nós decidimos, tomamos uma decisão em aceitar a Cristo, e aceitar o maior evento que aconteceu aqui na Terra, que foi a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, aonde Ele, como um guerreiro sozinho, Ele trouxe liberdade para todos os povos, né? Redimindo toda a humanidade caída, para que nós pudéssemos de novo estar com o Pai e pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Então nós cremos, né, Sil, que a maior autoridade, a mais nobre, ela é sempre demonstrada pela liberdade que Ele dá aos seus filhos. O Senhor deseja que nós o amemos e rejeitemos o mal, porque nós o amamos e amamos a sua verdade. Não simplesmente porque temos medo da punição. O que nós vemos muitas vezes é que as pessoas buscam rejeitar o mal com medo da punição. E não conseguem muitas vezes viver a verdade de que Jesus nos purifica de todo o pecado, não conseguem ser justificados pelo sangue do Cordeiro, mas vivem debaixo de uma sentença, onde eles se colocam muitas vezes debaixo de um jugo. Por isso que Paulo diz assim, olha, vós sois livres, Gálatas capítulo 3, não vos coloqueis de novo sobre o jugo da escravidão, o jugo do pecado. Então nós precisamos entender que essa dimensão de liberdade, que afeta, que transforma, que governa as nossas vidas, traz consigo um potencial de conhecer mais acerca do amor dele, experimentar mais acerca do amor dele. Aí entra a intimidade. Aí entra essa relação de intimidade. Aí entra nessa relação de intimidade a decisão que nós temos de andar com ele,
de obedecer a Ele e de manifestar a sua vontade. Então, aquilo que nós temos compartilhado em nossos aconselhamentos junto com os nossos filhos naturais, os nossos filhos espirituais, acerca da liberdade e a responsabilidade. A liberdade envolve as escolhas que nós devemos fazer. Com as nossas escolhas, há as consequências. Portanto, é impossível vivermos a liberdade sem a responsabilidade. Por isso que nós passamos a entender que o que é muito é dado, muito é requerido, muito é exigido. Por quê? Porque aquele que conhece, né, é importante nós entendermos aquilo que Moisés experimentava quando Moisés subia no monte. Esses dias eu estava pensando, sabe, quando Moisés subia no monte, ele ficava, e teve um momento em que ele ficou 40 dias e 40 noites, e ele desce, o seu rosto resplandece. O apóstolo Paulo, lá nessa carta que nós lemos, que nós temos compartilhado nos últimos anos, ele fala assim que o rosto de Moisés resplandecia. Por quê? Porque ele estava em um ambiente onde, através da decisão que ele teve de estar com o Senhor, ele estava carregado da presença de Deus, da sua glória. E essa glória refletia sobre o seu rosto, de maneira que as pessoas tinham que colocar um véu para que pudesse falar com Moisés. Mas essa glória era uma glória passageira. O desafio nosso é trazer essa glória e carregarmos essa glória em nós, de maneira que essa glória permaneça sobre as nossas existências. E assim, tem umas coisas que é meia louca assim, tipo, que nem Moisés subiu, né, no monte. Mas ninguém sabe o que aconteceu lá entre ele e Deus. Ninguém sabe. A Bíblia fala tudo, né? Ele ficou, permaneceu lá na presença, mas ninguém sabe a que ponto chegou para ele descer resplandecendo a glória. Daquela glória. Né? A gente tem uma pista. Mas ninguém assim, não sabe nem o que ele dialogou ali com Deus, o que aconteceu ali. Algumas pessoas vêm para nós até conversando e perguntando, e Êxodo 24 fala uma coisa extraordinária, né? Em Êxodo 24 diz assim, olha, subiram, verso 9, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira e com o parecer dos céus a sua verdade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhas de Deus Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. Que comida que eles comeram. Que beberam. E outra, para você chegar nesse nível, porque você não pega qualquer pessoa e coloca aqui dentro de casa, senta com ela na sua mesa e come. Você só se alimenta com alguém que você é conhecido. Sim, e você já tem até intimidade de poder trazer para dentro da sua casa, né? Tá ali, sentar numa mesa. E quando nós sentamos na mesa para almoçar, jantar, nós aqui ou com os amigos, a gente acaba tendo um diálogo. Você nunca come em silêncio, a gente sempre conversa, né? Brinca, conversa coisas sérias, conversa coisas engraçadas, mas está ali. Aquele momento de comunhão, né? Nesse momento eles tiveram uma comunhão. Agora, é o que eu falo, né? Uma coisa assim que não dá pra você. Você pode até querer imaginar, falar assim, eu acredito que aconteceu isso. Eu acho. Não sei. Mas é assim, algo que aconteceu, foi com Moisés. E a gente só vai saber onde é que tinha que chegar na glória. O que eles ali conversaram, que eles comeram, mas algo está escrito na palavra, eles viram a Deus. E Deus não tocou nos seus escolhidos. Eu creio que Deus nos chamou num tempo de liberdade para ter ao Senhor com o rosto descoberto. Esse é o maior nível em que nós somos chamados a viver, pois a religião nos enganou e mentiu para nós e disse que nós não poderíamos ver a Deus. Está escrito que eles viram a Deus e eles comeram e beberam com ele. Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Esse nível de liberdade é para ver ao Senhor com o rosto descoberto. E a religião, ela muitas vezes, a religiosidade é o ponto principal que afeta o nosso relacionamento com Ele. Eu não acredito, Silvana, que o relacionamento nosso com Deus
não, ele é limitado a não poder ver a ele. Eu também não acredito. Porque assim como eu vejo você não tem limitação com você, não tem um amor limitado com seus filhos. Da mesma maneira como ele faz a comparação, como, olha, assim como Jesus, assim como o marido, assim como Jesus, ele entregou a sua vida pela sua igreja, a sua esposa, assim vós, maridos, entregais, né, a sua vida pelas suas esposas. Então, assim, ele compara o relacionamento dele com a igreja, com um homem com a mulher. Eu vejo você com o rosto descoberto, eu conheço você, eu ouço sua voz, nós estamos juntos há mais de 24 anos, né? Juntos entre namoro e casamento. Então, assim, nós desenvolvemos um nível de intimidade, vai fazer 25, né? Desenvolvemos um nível de intimidade onde eu conheço o teu olhar, eu conheço... Sim, gente, eu quero uma aliança de 25. Com certeza. Então, nós desenvolvemos um nível de intimidade e liberdade, aonde o quê? Aonde até o timbre da tua voz e o timbre da minha voz você conhece. Eu creio que nós somos chamados a viver essa dimensão de liberdade com o Senhor. E o que eu falei, você não tem um limite com os seus filhos, com as suas filhas. Porque você é pai, Deus é pai. Né? Deus é pai. Pelo menos eu, quando eu vou orar, quando eu busco a Deus, eu busco como filha, né? Eu me achego como filho se achega ao pai, né? Porque eu tenho a minha segurança em Deus. Então essa relação de liberdade fortalece a nossa identidade como filhos, porque nós somos ali, nós entendemos que porque nos deu espírito de adoção para clamar a Ele, Abba Pai, chamar paizinho querido. E essa liberdade, que é a presença do Espírito em nós, nos leva a essa relação com Ele, como filhos, a mesma imagem, o mesmo caráter de Jesus. Por isso eu creio que eles comeram e beberam, eles tiveram uma relação de intimidade tão profunda com Deus, e o Senhor está nos chamando para esse momento. Eu creio que isso não é algo místico, né? E nem algo de querer, como é que se diz, espiritualizar algo. Mas isso é um chamado para viver diante de uma questão espiritual, aonde eu passo a ver o Senhor com o rosto descoberto, eu sou transformado. Nós fizemos parte de um ministério de libertação há muitos anos, onde nós aprendemos muito, carregamos um ensino muito precioso das vidas em que nós estivemos ministrando e que estivemos participando. Mas quando eu encontrei na liberdade, eu entendi através desta liberdade que eu posso ser transformado. Então eu vou ser transformado. Então é como se eu estivesse em uma relação onde a glória dele iria me afetar, de maneira como afetou o corpo de Moisés, de maneira que Moisés carregava a glória dele. E isso faz com que eu entenda o seguinte, que eu preciso, nos dias de hoje, entender que quanto mais eu me envolvo nessa liberdade, mais eu consigo carregar em mim essa glória que foi revelada a Moisés. Por isso, o homem, a liberdade, ela exige responsabilidade. E nós não pode haver uma verdadeira liberdade sem essa responsabilidade. Do quê? Porque o Senhor, Ele transfere sobre nós, Ele nos transforma segundo a mesma imagem. Então nós somos transformados naquilo que nós contemplamos e adoramos. E essa adoração e essa transformação afeta o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso natural, né? De maneira que o nosso natural e o nosso espiritual, porque o homem é um ser bidimensional e ele afeta a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo, fazendo com que nós possamos ser santificados, né? E o mesmo Deus de paz nos santifique, corpo, alma e espírito, onde nós somos tocados nessas áreas, somos transformados nessas áreas. Então, por que a liberdade existe responsabilidade? Porque o homem é chamado para governar com Deus. E não pode haver autoridade sem responsabilidade correspondente. O homem foi chamado para governar com Deus.
Não pode haver verdadeira autoridade sem responsabilidade correspondente. Assim, quanto maior for a autoridade, maior é o potencial para se fazer o bem e a escolha certa. Mas também é o potencial que recebemos para o mal quando fazemos uma escolha errada. Então, eu quero que você entenda isso, porque em Romanos capítulo 5, verso 19, vem comigo para Romanos capítulo 5, verso 19. A Rebeca quer falar alguma coisa, ela está aqui no áudio. Alguma coisa, meu amor? Oi? Deu 30 minutos. Tudo bem, vamos mais um pouquinho. Romanos 5:19. Isso, Romanos 5:19. É que a Rebeca está nos auxiliando aqui com o vídeo, né? Na transmissão de vídeo e áudio. Então, Romanos 5:19 diz assim, que porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela desobediência de um homem, muitos serão feitos justos. Versículo 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Adão recebeu autoridade sobre o mundo inteiro. Quando ele caiu, o mundo inteiro sofreu com a sua queda. Na mesma medida em que recebemos autoridade, também podemos liberar o bem ou liberar o mal, naquele domínio, naquela jurisdição aonde o Senhor te estabeleceu. Esse é o sistema em que o homem foi colocado, na qual temos que viver hoje. Devemos ser capazes de discernir entre o bem e o mal. Mesmo assim, resta uma sabedoria superior ao simples, o conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento da vida é simples conhecer a Deus. E lá está, quando nós olhamos para o jardim, o fruto da árvore da vida, cujo sozinho esse fruto nos libertará o homem para o seu potencial, para o seu propósito fundamental. O Senhor nos alimentará com a vida verdadeira do seu conhecimento, então somente nós o buscarmos em liberdade. Então, o Senhor quer nesses dias Ele nos levar a um entendimento de que nós somos livres para buscar, livres para ter, livres para nos movermos, mas essa liberdade traz consigo uma responsabilidade. Portanto, quanto maior o nível de autoridade que nós recebemos, mais nós carregamos um potencial de fazer o bem e de fazer o mal. Isso é extraordinário, porque Deus nos dá essa decisão de nos mover nessa dimensão. E só me esquece de um detalhezinho, né? Nós temos a liberdade de fazer o bem e o mal, e a responsabilidade. Então, irmãos, não esqueçam que toda bondade que vocês fizerem, vocês vão colher. Mas toda maldade também vão colher, não esqueçam. Por isso, nós viemos para ser livres. Você foi chamado para ser livre. O sangue naquela cruz te libertou. Ele te resgatou do império das trevas. O passado não pode mais te aprisionar. A enfermidade não pode te aprisionar, porque na cruz do Calvário Ele nos fez livres, Ele nos libertou, Ele nos gerou numa nova vida. Assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. Quando ele ali em João capítulo 20, ele declara que assim como ele foi enviado, eu vos envio com o mesmo poder, com a mesma unção, para sermos libertadores, para liberarmos a liberdade, para vivermos esta liberdade. Por isso, em 1 João capítulo 3, verso 8, diz assim que e para isso o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo, e a liberdade é uma das armas mais poderosas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, pois através dessa arma nós carregamos o potencial de declarar
que fomos enviados com o mesmo propósito de Jesus, que era destruir. Por isso nós estamos aqui na terra, para sermos seu corpo, e por ser intermédio na qual Ele nos chamou para continuar a fazer a sua obra. Por isso nós somos chamados para viver a liberdade, para ver a Ele com o rosto descoberto, sermos transformados como guerreiros ativos nessa dimensão e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E a liberdade de decisões e escolhas cabe somente a nós. Então, Amém. temos que ver também antes de ter qualquer atitude ou qualquer decisão Que nós vamos a tomar. Carregamos consigo, né, essa responsabilidade, mas também de acordo com o nível de liberdade em que nós estejamos dispostos a viver. Atenta, pois, a perfeita lei da liberdade desatada sobre nós através de Cristo, quando Ele disse: tetelestai, está consumado. Nós somos livres nele. Amém. Amém.